Olá a todos, bom dia para as pessoas que nos acompanham no canal Gestão e canal Grêmio Estudantil. Eu sou Cleiton Policarpo Vicente, diretor do Centro de Referência Educação Mário Covas, e a gente está aqui hoje para fazer uma live de divulgação do concurso Afrominuto Flink Sampa, uma parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e a Faculdade Zumbi dos Palmares. Estou aqui com o diretor de cinema congolês, Dieudo Amadi, o Tommy Germain, que vai fazer as honras de ser o nosso intérprete hoje, a Adriana dos Santos, que é diretora do Departamento de Modalidades Educacionais da SEDUC, e a Francisca Rodrigues, pró-reitora da Faculdade Zumbi dos Palmares. Antes da gente dar início, queria passar a palavra para a Marta Gonçalves, que é proponente do projeto que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Estado de São Paulo. Por favor, Marta. Bom dia a todos, eu sou Marta Gonçalves, do Kilimanjaro Cinema. Estou aqui pela mostra de cinema Dieudo Amadi, o Gigante Cinema do Congo, em parceria com a Secretaria de Educação e graças ao Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, que através da Lei Paulo Gustavo, pelo Governo Federal e do Ministério da Cultura, que nós conseguimos realizar essa atividade. Muito obrigada e um bom dia a todos. Obrigado, Marta. Para a gente dar início, eu vou pedir para o Dieudo falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento do documentário, o documentário Exame de Estado, que ele está sendo lançado, e então faz parte da mostra que a Marta mencionou, e gostaria que ele falasse um pouco sobre esse processo de desenvolvimento, como que foi a criação desse projeto. Alors, il veut savoir que tu parles un peu du procès de développement du documentaire Examen d'État et le procès de création, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu as eu l'idée et créé ce documentaire Examen d'État? Merci pour la question. Alors, pour Examen d'État, je venais de finir une formation à Kinshasa, une formation de cinéma. Et donc, j'ai eu envie de faire un film sur une situation qui me préoccupait parce que je l'avais vécu, la situation des élèves sur le point de passer le baccalauréat congolais. Bom dia para todos. Eu tinha acabado de fazer curso de cinema e com a preocupação no coração da situação dos alunos, as dificuldades que eles enfrentam antes de passar pelo esse concurso que é como Enem, aqui do Brasil, para entrar na universidade. Tem muitas dificuldades. Então, essa preocupação me veio à cabeça. Eu falei, não, eu vou contar esse processo para o mundo entender como é o processo da educação no meu país. L'élément déclencheur, c'était une scène que j'ai vue sur ma rue, à Kinshasa, des élèves qui arrivaient en retard et un enseignant, un fouet à la main, qui leur interdisait l'accès aux cours parce qu'ils n'avaient pas encore payé le frais scolaire. Então, eu participei de uma cena meio complicada dos alunos que chegaram atrasados na sala de aula e, em vez de o professor ajudar eles a perguntar, mas ele, com um batom, deu uma surra nos alunos, porque que eles atrasaram, e ainda por cima bateu neles porque não trouxeram dinheiro para pagar. Porque a escola pública no Congo paga-se para estudar. Então, a falta de dinheiro e sendo atrasado mereceu uma batida para os alunos. Obrigado, Tommy. Obrigado, Dieudo. Sim. É muito, eu acho importante, né, que essas questões sobre a educação e todos, a gente acaba sempre reconhecendo algumas similaridades, apesar de coisas específicas de cada um dos países. Não sei se Tommy e Dieudo têm conhecimento sobre o sistema educacional no Brasil, se consegue identificar alguma similaridade, algum ponto de encontro de diferenças possíveis entre esses sistemas. Alors, il veut savoir si les similarités qu'il y a dans le système éducationnel africain et brésilien, est-ce que tu as déjà compris un peu s'il y a une similarité ou bien il y a une différence, n'est-ce pas, la façon dont les étudiants sont traités ici comparativement au Congo ou en Afrique? En Afrique en général, je ne sais pas, parce que je n'ai
pas été partout dans les pays africains, mais au Congo, je pense qu'au bout d'une semaine de séjour au Brésil, il y a une très grande différence. Então, em geral, na África eu não posso dizer, porque ainda não vivi em todas as partes da África, mas no Congo, logo que eu cheguei aqui, percebi muita diferença. Muita diferença. Par exemple, lors des projections qu'on a eues cette semaine, on a été dans des écoles ici au Brésil. J'étais assez choqué de voir le privilège qu'avaient les élèves ici, avec le matériel, les conforts et l'environnement propice à l'éducation. Então, eu percebi logo que eu cheguei, fomos em algumas instituições, umas escolas, eu percebi que aqui tem um acompanhamento muito forte dos professores e o sistema que é colocado, as facilidades, equipamento, renda a educação muito mais fácil para os alunos aqui, comparativamente no meu país. Eles têm a estrutura bem assim, bem traçado para que elas virem pessoas dignas no futuro, para ter um futuro melhor. Tem tudo assim bem colocado para ter um futuro melhor para os alunos, que é diferente do meu país. As estruturas não são tão adequadas, si podemos dizer assim. Ce que je pense que nous devons faire au Congo, c'est déjà de réinventer l'éducation, parce que les systèmes que nous avons aujourd'hui, c'est un système hérité de l'époque coloniale, que nous n'avons pas revisité, que nous n'avons pas modifié, et aujourd'hui c'est clairement inadapté à la situation et à l'époque dans laquelle nous vivons. Na minha opinião, como nós herdamos uma situação colonial da Bélgica, isso continua até hoje. Eu acredito que devemos, né, mudar tudo isso, criar uma nova estrutura que tem a ver com nós, congoleses, não o que os belgos deixaram para a gente. Porque hoje em dia é muitas falhas na educação. Os jovens hoje em dia não acompanham o sistema que era muito colonial. Então, acho que temos que reinventar o nosso sistema de educação para melhorar o futuro do nosso país. Obrigado. Uma outra questão, você acha que esses recursos audiovisuais, eles podem ser uma ferramenta de apoio para os estudantes e professores no que diz respeito ao enfrentamento dessas desigualdades, à discriminação, as consequências, bem como até um instrumento de mobilização? Alors, est-ce que tu penses que les ressources de l'audiovisuel peuvent, n'est-ce pas, aider le pays, l'éducation, pour que ça puisse améliorer la situation des étudiants au Congo? Dans le cinéma aussi, est-ce que ça peut aider? Je ne le pense pas, mais c'est une évidence. Le pays parmi lesquels nous aspirons à devenir, le pays développé, le pays où les choses marchent, nous voyons qu'il y a une politique culturelle assez forte, parce que tout est question d'abord d'imaginaire, et le cinéma, comme la culture en général, aide à changer l'homme, changer la vision, et c'est important pour les pays africains de les comprendre. Então, eu não penso, é uma evidência que os recursos audiovisuais é extremamente importante para mudar o país, para mudar a forma de ver os africanos, a forma de ver o país. Isso vai ajudar bastante na formação de um futuro melhor para os alunos, para os jovens, especialmente, que serão, né, o futuro do país. Então, se houver uma construção bem definida, que nem aqui no Brasil, isso ajuda bastante. Ótimo. Acho que um pouco da proposta do concurso que a gente está divulgando também é essa, né? Utilizar desses recursos audiovisuais para que os estudantes possam também estender o aprendizado, as questões trabalhadas em sala de aula e questões tão importantes como o Afrominuto propõe, para que isso sirva como um instrumento de mobilização
e também para poder conseguir atingir toda a comunidade escolar, não apenas dentro da sala de aula, mas daí os bairros, as famílias, e conseguir estender, e entendendo que a educação ela é um instrumento muito importante para que a gente faça a diferença e faça a mudança. Então, eu queria chamar a Francisca para falar um pouco a respeito também do que é a proposta do concurso, os objetivos, como que ele pode ter uma relevância para poder tratar esses temas, como que a abordagem que foi selecionada para o concurso, ela também pode contribuir para que a gente consiga expandir e, como o Diego falou também, utilizar como um instrumento de mobilização, de transformação. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Fazendo aí no comentário a respeito do Congo, é preocupante, né, a gente saber que em pleno século XXI, aí os países estão desse jeito. Mas a questão da educação não ser bem administrada em vários países é questão de governo, né? Eu entendo que se um país não tem educação, ele fica refém, né? Refém a políticas públicas. O jovem não desenvolve, o jovem não conhece os seus direitos, vira um cidadão adulto também desconhecendo seus direitos, né? Só sabe muitas vezes dos deveres, principalmente nós negros, quando somos parados pela polícia, e enfim. Então, a gente nem sabe se defender porque não sabe dos seus direitos. E no Brasil, a gente tem um avanço, mas a educação ainda é bem complicada. A gente fala que o estado de São Paulo, o maior estado do país, temos todas essas vantagens tecnológicas, professores muito bem treinados e sendo treinados cada vez mais. Temos várias deficiências, mas a gente caminha, e São Paulo não tem como negar que é um dos mais adiantados. Mas é uma coisa que preocupa, e quando você falou que o aluno chega atrasado e ainda apanhar, é uma coisa assim que na nossa cabeça não dá mais, né, Cleiton? Então, a gente fica até triste, né, de saber, de conhecer essa realidade. Então, aqui a gente também, se o aluno chega atrasado, ele não entra, mas já não apanha, já é alguma coisa, né, que a gente já está um pouquinho mais adiantado. Mas, enfim, eu, como educadora, eu fico bem triste com essas notícias e saber que temos ainda países assim, e vindo de uma colonização belga, ou seja, a educação deveria estar bem mais adiantada. E o nosso lema na Zumbi dos Palmares é sem educação não há liberdade. Então, se você não tem educação, você não tem como ser um povo livre, né? Então, eu acho que a questão aí do Afrominuto, o Festival Afrominuto, ele vem justamente para fazer já desde as crianças, já pequenas ali, já ficarem curiosas, pesquisar sobre sua história mesmo, né? E eu falo não só as crianças negras, a criança de todas as raças, de todas as escolas. Eles começarem a pesquisar e ver que não é só o que está no livro. Porque esse festival, ele faz os professores se envolverem, é uma alegria para a gente, que cada vez mais, cada ano, os professores estão mais envolvidos, e faz com que eles saiam da sala de aula e vão pesquisar. Então, olha, não é só o que está no livro, essa história não está bem contada. Vamos entender a nossa história, a história do negro, a história da África. Então, eu acho que o festival Afrominuto, o principal objetivo e a missão dele está sendo cumprida nessas 9 edições, e cada vez mais a gente fica mais feliz de ver que os alunos e professores, e toda a rede, né, toda a rede estadual da educação, a rede municipal, todo mundo se envolvendo. Então, a gente quer agora as redes privadas, porque a gente está vendo situações aí terríveis nas escolas privadas, e eu acho que se eles se engajassem nesse Festival Afrominuto, que é um festival que educa as crianças, adolescentes, inclusive também os adultos, né, pelo EJA, eu acho que a nossa situação no Brasil estaria bem melhor.
Sim, obrigado, Francisca. E sobre a personalidade homenageada esse ano, né? O Afrominuto, a gente está aí já na 9ª edição e cada ano é selecionada uma personalidade para ser homenageada, para que os estudantes possam poder desenvolver o trabalho, se aprofundar sobre essa personalidade de destaque. Agora, esse ano foi Zumbi dos Palmares. Tem algum comentário, alguma coisa que... Esse ano a gente são 2 zumbis que a gente está homenageando, que é a Universidade Zumbi dos Palmares, faz 20 anos esse ano, então a gente está homenageando. Isso. E também o herói, né, Zumbi dos Palmares, que pela primeira vez esse ano vai ser um feriado nacional, em homenagem a Zumbi dos Palmares, então eu acho que foi uma conjunção ali bem feliz. E a gente vai querer mostrar que ele não era um bandido, né? Que ele era um líder, um general, né? Na idade dele, naquele século, e ele conseguia juntar povos de várias nações, né? Não só o negro, e de várias raças, enfim, aquilo era um quilombo, e mostrar que o que ele fazia não era crime, né? Pelo contrário, é o que a gente tenta fazer até hoje. Então, eu acho que os alunos e professores, inclusive, que muitos desconhecem, vão descobrir essa história. E eu estou assim, super ansiosa já, porque esses meninos eles conseguem trazer coisas que a gente nem sabia, né? Então, o resultado da pesquisa e também vai já incentivando a pesquisar, que é uma coisa que a gente precisa, de cientistas, pesquisadores no país. Então, eu acho que isso, através do resultado da pesquisa, isso também reduz o preconceito, porque você vai ter o conhecimento, né? Preconceito é só falta de conhecimento. Então, eu acho que ajuda. Eu acho que é um festival que, como a secretaria abraçou já há muitos anos, a gente já fazia alguns concursos antes do Festival Afrominuto, e eu acho que é uma coisa que está beneficiando toda a sociedade. Maravilha, obrigado. Eu pedi para o pessoal abrir o chat. A gente está aqui, pessoal, vocês podem enviar suas dúvidas, as questões, comentários sobre o Festival Afrominuto ou sobre os temas que a gente está tratando aqui para o nosso chat. Vou pedir para agora a Adriana, por favor, ela falar um pouco sobre qual que é a relevância do concurso como esse, o Afrominuto, e como um movimento de educação para as relações étnico-raciais nas escolas. Como que você vê isso hoje? Bom dia a todos. Me apresento como Drica. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Francisca. Obrigada pela presença. Meus agradecimentos à rede por estar acompanhando esse momento tão importante para a gente. A gente vem numa mudança histórica, né? Nas edições, a Fran, a gente sabe e acompanha, né? Quanto que a gente vem evoluindo com essas discussões. Eu gostaria de agradecer a minha equipe também, né? O Centro de Inclusão Educacional com a diretora Pamela, Juliana Lima também, técnica, que atua com essa pasta de educação para as relações étnico-raciais. E por que eu trago, né, todos esses agradecimentos? A gente vem se aquilombando, né? A gente vem fortalecendo discussões, a gente vem trazendo parcerias, outras instituições, e isso fortalece uma educação para as relações étnico-raciais, uma educação antirracista, em todas as pautas que a gente vem discutindo dentro do nosso espaço escolar. Nós temos uma lei que já vem aí, né, há alguns anos sendo propagada e divulgada, mas não efetivamente cumprida, a Lei 10.639. Quase 20 anos. Não é, Fran? E isso, para nós, hoje, na educação, vem surtindo efeitos, né? Nós estamos avançando a passos curtos, mas sempre avançando. Então, é uma honra muito grande participar novamente desse momento de discussão e acolhimento a essa pauta, que, para mim, é mais do que de vida, né? É fundamental, tanto na minha profissão quanto no meu dia a dia. Eu me estendo um pouco nessa fala, porque eu acho que é extremamente importante a gente se reconhecer e se identificar, né, nos autodeclararmos como pretos nesse espaço. Então, o concurso Afrominuto e as artes nos mobilizam
né, trazem essas habilidades, essas sensações, esse movimento de pesquisador. E a arte ela está em todo, é uma linguagem universal. Então, no Congo, no Brasil e em outros países, a comunicação primordial e primitiva, né, que nós temos é a arte. Então, sou professora da rede, formada em arte, então isso para mim está sendo um presente. Eu agradeço novamente poder participar desse momento tão importante para nós. Quanto à relação dos estudantes nesse protagonismo e identificação com a pauta, para nós é um exercício diário, é uma luta diária, né? Ter essas similaridades em relação à diversidade, aos avanços da educação, precisamos avançar muito também, né? Precisamos qualificar mais pessoas a olhar para esse espaço como espaço de cidadania e de formação continuada para nós, professores da rede, educadores de outras instituições, como também para o estudante, que a gente quer que ele sente aqui, né? A gente quer que ele se forme como educador também e continue o nosso legado. Então, é um convite até, né, para a gente cuidar dessa nossa profissão e desse nosso lugar que forma tantas outras profissões. O Afro Minuto, para mim, é um momento de discussão em um minuto, de reflexão, de conscientização e educação antirracial, onde a gente pode mostrar não somente a parte ruim, né, trazendo aí a figura da mulher, né, eu tenho mulheres na minha equipe, todas as minhas gestoras, faço questão da valorização da mulher nesse espaço de liderança e espaço público, e parabenizo todas as mulheres todos os dias, né? Chegando no Dia das Mães, essas guerreiras também pretas aí que nos trazem, pretas de herança, porque no Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande, e as mães, elas nos formam, elas nos orientam, né? Temos aí o movimento abolicionista agora, em 13 de maio. Só lembrando que o Zumbi não era sozinho, ele tinha Dandara. Obrigada. Eu pensei que a gente não ia entrar nessa pauta. Gente, Dandara de Palmares, essa guerreira acolhedora, mãe, né, que, ao lado desse grande líder, mobilizou quilombos, cidadanias, pessoas, acolheu, deu de comer, deu de dormir, né? E colocou Esse nesse Dandara lugar. era a esposa de Zumbi? Sim. Oh, uau. Esposa de Zumbi. Então, para nós, ter a figura da mulher nesse seio familiar, né, dessa nossa ancestralidade, e trazer aí os movimentos, né, como o movimento abolicionista, que para nós é um marco de desconstrução, como a Fran falou, mostrar a história, né, que não está contada nos livros, para nós, educadores, foi um exercício de aprendizagem também. E hoje a gente vem se formando mais para mostrar mais. Então, quando eu penso em concursos, parcerias, visões de mundo por meio de arte e outras linguagens, eu consigo mobilizar toda uma estrutura e pensar sobre quem somos, para além do muro da escola, né? Então, é muito importante quando a gente se reúne nesses movimentos dentro do espaço escola e todos os ambientes de aprendizagem, porque aqui a gente está se formando, né? A gente não está numa escola, mas a gente está trocando, a gente está compartilhando, aprendendo juntos. Então, eu tenho muitos agradecimentos quanto a esse momento, e eu trouxe aqui a relação que nós fazemos dentro da transversalidade da nossa educação básica, né? O currículo do Estado de São Paulo, ele traz todas essas temáticas, habilidades, competências que dialogam com a arte, com língua portuguesa, com a geografia, a história, entre outras. E tem uma em específico que eu resgatei, que é dentro da minha área de conhecimento, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês o quão importante é isso no cotidiano escolar e como a gente relaciona isso a outras culturas e a outras instituições, né?
A habilidade de arte, número 25, ela perpassa desde a primeira série dos anos iniciais até o 9º ano, e ela se estende para o ensino médio. E ela traz o seguinte objetivo: conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de diversas culturas, incluindo as matrizes indígenas e quilombolas. Isso, para nós, traz, assim, a gente existe, a gente precisa falar sobre. E falar de coisa boa é muito importante, né? Então, eu vou trazer aqui algumas perguntas também, porque eu falo bastante, mas eu preciso convidar a rede para apoiar a gente nesse momento. E até aproveitar, Drica, chegou uma pergunta aqui que eu acho que também na sua fala já está um pouco contemplada, né? Que como podemos utilizar as tecnologias para melhorar os aprendizados dos alunos. Você falando aí de como que a tecnologia, o uso disso para a produção artística, ela incentiva essas quebras de barreiras, a expansão do aluno. Queria que você pudesse também, na sua fala, comentar um pouco sobre isso. Claro. Como a tecnologia ela pode ajudar nesse aprendizado, nessa evolução dos alunos. Totalmente. Deixa só ele contextualizar aqui, que é importante. Eu aguardo um pouquinho. Pode, acho que é importante também ele estar inserido dentro da nossa discussão. E continue, pessoal, mandando suas perguntas, suas dúvidas no nosso chat. Estou vendo aqui muita gente se apresentando, muito bom ver que várias escolas, vários grêmios estão presentes aqui. E depois a gente vai falar, tem algumas dúvidas sobre como vai funcionar o concurso, mas ao final vou trazer algumas coisas, regulamento, cronograma. Então continue mandando suas dúvidas e a gente vai aqui, na medida do possível, responder, vai poder dialogar, abrir esse espaço para a gente debater sobre esse tema que é tão importante. Por favor, Drica. O uso das tecnologias, né? A arte é uma tecnologia, então eu sou meio suspeita a falar, né? E ter essa conexão com o mundo nos possibilita conhecer culturas como a de Congo, conhecer um pouco essa política pública, né? E fazer essa relação com o nosso país e mesmo nesse paralelo, como que a gente pode apoiar para que essa política tenha mais qualidade, assim como a nossa, com trocas, né? Esse eu trago um exemplo, mas é uma ferramenta que nos possibilita a ter autonomia, protagonismo, que é o que a gente busca como premissa da educação básica do Estado de São Paulo, e isso mobilizado por meio desse interlocutor direto, né, que é o professor, fica muito mais fácil. Porque a gente sabe que a internet é um universo sem lei, né? Não tem regra, não tem limite. Se a gente não organizar isso, a gente pode se confundir, se perder. E para os jovens, né, a gente tem muitas questões que precisam ser tratadas ainda sobre esse uso consciente das tecnologias. Mas eu preciso sinalizar que ela é a maior aliada, porque a gente está em todo lugar com ela. A gente tem acesso a tudo com ela. Então, espaços culturais, como museus virtuais, que a gente consegue fazer navegações, a questão do uso da imagem, né? Essa questão audiovisual dentro desse universo do cinema, né? Que é uma tecnologia não tão recente, mas tão importante, uma das mais antigas, né? Quando a gente falava de cinema mudo, entre outras artes, e como nós estamos resgatando, nos antenando e discutindo tecnologia o tempo todo, né? Você tem um tablet consultado aí, né? A gente está usando microfone, essa transmissão ao vivo, e o que eu falo aqui não tem, né, interferência. Então, olha como a gente se comunica. E falar de comunicação
e educomunicação é usar a tecnologia o tempo todo, né? Que eu acho que é uma pauta de extrema importância para nós dentro desse espaço como educadores. E como nos comunicamos com esses vários meios, né? Dialogamos com isso tudo. A gente precisa olhar para isso e a gente precisa pesquisar sobre isso. Isso eu trago como corresponsabilidade enquanto educadora, né? Então, é a questão do protagonismo, tanto para o professor quanto para o estudante. Essa é a minha visão em relação ao tema. Você me permite convidá-los? Claro. Eu sei que você vai falar do concurso. Não, eu sei que você vai dar regulamento. Mas eu sei tudo a minha isso. parte é a mais técnica. Eu acho que é importante. É sobre isso. Eu acho que antes da Drica, se me permite, Claro. eu queria parabenizar a Secretaria de Educação de trazer esse projeto do filme, trazer o projeto do Congo, para que os nossos alunos, nossos jovens, conheçam e percebam que existem outras culturas que não a americana, unicamente a americana. Com certeza. Né? E que a África faz arte, faz outras coisas, algumas até muito melhores do que os americanos. Então, a nossa cultura ela é muito dirigida para o americano, né? Eu acho que trazer, Marta, parabéns, trazer esse projeto. Vocês, parabéns, porque eu acho que eles vendo que a gente faz isso também, né? Eu falo a gente, eu me incluo aí em África, e que a gente faz arte, e faz muito bem. E que nós somos bonitos no vídeo, que nós somos capazes atrás das câmeras, enfim. Eu acho que isso é um exemplo e a Secretaria de Educação está de parabéns. Obrigada, Fran. Obrigada e mesmo. Eu acho, dentro desse comentário, né, da Francisca e da Drica, a gente perceber que os últimos anos, o ano passado, a personalidade homenageada foi Glória Maria, uma importante, se não acho que a mais importante jornalista do Brasil, da TV brasileira, uma mulher negra que teve uma trajetória de luta, de protagonismo. Então, muito importante a gente ter homenageado, e a gente sempre fica muito feliz e comovidos com os vídeos que recebemos. Os estudantes são muito talentosos, cada vez mais com facilidades, né, de manipular câmeras, celulares. Então, a gente conta que esse ano consiga ampliar a participação dos estudantes. A gente tem ficado muito feliz com o material que recebe, a gente percebe a criatividade, como que o apoio dos professores, o apoio da comunidade escolar faz com que o trabalho dos estudantes chegue até nós, esse trabalho de tanta qualidade e que é muito importante, né? Como a Drica falou, enquanto uma tecnologia de aprendizado, que essas ferramentas elas sejam utilizadas, que não haja um tabu no uso dessas ferramentas em sala de aula como instrumentos, como técnicas de aprendizagem. Aproveitar, passar novamente para a Drica, e se puder falar também um pouco, Drica, como nesse sentido a estrutura da SEDUC tem buscado consolidar essa educação inclusiva, equânime, como que essas questões do ensino, educação étnico-racial estão presentes dentro das ações políticas da SEDUC. Eu acho que o momento mais importante é ter a parceria, né? E o protagonismo parte do outro lado dessa tela. E nós somos o apoio. Então, nós temos do outro lado diretorias de ensino, escolas, professores interlocutores, professores especialistas em currículo, diretores, dirigentes, estudantes, toda a comunidade escolar engajada no protagonismo. E a gente aqui como apoio, né? Eles trazem as demandas, eles falam o que a gente precisa fazer, eles dão time da gente. E isso para a gente está sendo maravilhoso, né? Essa comunicação aberta, né, das equipes, tanto das diretorias de ensino, como da Secretaria da Educação. Por isso que no início da minha fala eu trouxe os agradecimentos à equipe da SEDUC, porque eles estão lá o tempo todo acolhendo a rede, ouvindo, né, as angústias, fazendo orientações técnicas, por isso que eu falei dessa parceria e protagonismo. E falar de educação étnico-racial, falar de educação para as relações étnico-raciais, para nós é diário. Né, trazer essa comunicação, como eu falei
né, no início não, no meio, né, porque eu já falei pra caramba, gente, desculpa aí. No meio e ainda tem um tantão, que eu adoro. Mas vamos lá. Quando eu trago, né, essas discussões dentro das equipes para nós olharmos e acolhermos essas discussões dentro do espaço escola, o estudante, o gremista que está aí do outro lado, ele é o multiplicador, ele é o propagador da discussão, ele vai engajar o projeto do Afrominuto, ele engaja os outros projetos. A relação do professor e do interlocutor, do formador, parte do documento. Quando eu faço essa relação com as habilidades, por exemplo, onde eu trago a relação de discussão dentro de projetos do Grêmio, como espaço democrático, político, de fortalecimento mesmo. Né? A gente está com bastante participação do pessoal do Grêmio, e aí, eles empolgados, pedindo que querem fazer mobilização para poder... Vamos, galera, tô não esperando. só para o concurso, mas outros projetos. Então, gente, muito obrigado por estar acompanhando aqui. Mais do que aceito, porque, como eu falei, eles são os protagonistas e eu apoio. Não, sem dúvida. Com a minha equipe, parceiros, e todos juntos, né, a gente faz o que eles determinarem que é uma pauta. Vamos criar um concurso nosso só, e aí a gente convida a Fran. A gente faz ao contrário. O que vocês acham? Vocês topam? Mandem aí no chat se vai rolar. Mandem aqui, pessoal. E olha, eles estão falando tema... aqui, incentivar a participação dos alunos, enriquecer a experiência profissional. Quero. Viu, pessoal? Topo. Desafio aceito. E eu desafio também você a trazer outros filmes e contar ali com a também, Marta, né? Marta, Trazer outros filmes tá de ali, outros países, né, Marta? Eu acho que é Isso. bem... Inclusive, gostaria até de convidar o Dieudo para conhecer os vídeos que foram produzidos nos últimos anos. A gente tem muito material incrível. É muito difícil, porque são vídeos de até 1 minuto que os estudantes têm que trabalhar para poder mostrar e homenagear essas personalidades. Então, é muito bonito ver, e eu acho que é legal a gente puder também contar com o Tommy, com o Dieudo, para poder assistirem e comentarem, darem o ponto de vista deles a respeito disso. É uma maneira de conhecer também um pouco da nossa rede e da produção que vem sendo feita. Perfeito. Eu acho que é uma mobilização, né, social, e uma reparação que é necessária, né? Trazer a cultura, a nossa ancestralidade, o cuidado que a gente precisa ter em manter essa ancestralidade viva, né, porque ela está em todos os lugares. E ter registros como vídeos, curtas, filmes, né, que daqui a anos a gente vai retomar isso como memória cultural, é muito rico, é único. E como que a gente vai fazer esse acervo, né? Como que a gente vai propagar e marcar essa história aqui no Brasil e em outros países, né? Principalmente por essa diversidade que a gente vive. O Brasil é um país muito acolhedor, né? O Brasil, ele traz migrantes internacionais, que é uma pauta que eu atuo diretamente na estrutura da Secretaria da Educação, e a nossa preocupação com esse público, até peço aí para a galera que está na escola, que está nos assistindo aqui ao vivo, manter esse acolhimento que vocês já fazem com tanto carinho, né, com os migrantes internacionais, e todo esse cuidado que a gente precisa ter em respeito às culturas, né, as múltiplas culturas e etnias que nós acolhemos no nosso país. O Brasil é um país muito diverso, e São Paulo é um espelho do Brasil. É a maior capital do país. E bem lembrado, né? A gente recebe muitos estudantes imigrantes, sim, e até muitos estudantes do Congo, inclusive, sim, Camarões. Então, sim, é legal assistir esse filme, entender um pouco também das realidades de outros países, para poder conseguir fazer o acolhimento. Maravilhoso. Então, para nós, essa premissa do acolhimento, ela está em todas as instâncias. Quando eu falo acolhimento a uma vítima de racismo, quando eu falo acolhimento a uma vítima de agressão sexual, quando eu falo acolhimento a uma mulher em situação de vulnerabilidades menstruais, né, que a gente tem essa situação no país. Olha quantas formas de acolhimento que a gente tem que ter.
E por essa diversidade muito grande, né? Então, acolher migrantes internacionais dentro da escola pública do Estado de São Paulo é um desafio muito grande. A gente tem outras parcerias, outras instâncias e coordenadorias pensando em como estreitar mais isso, né? Mas eu vejo que isso não tem que partir somente de nós, porque a realidade local, a escola como espaço acolhedor, ela vai entender o que está acontecendo ali. Qual é o percentual de estudantes migrantes, a localidade que eles estão, como fomentar a cultura, o acolhimento, para que não se tenha evasão, porque isso para nós é um complicador, porque se não houver um acolhimento e um entendimento que ele está no Brasil e que ele pode ingressar nesse meio que é o nosso, que é uma escola pública de qualidade, como que a gente vai fazer? Então, isso ainda é um desafio muito grande, mas a própria escola tem essa autonomia e é mágico, porque isso chega para a gente como um relato e eles já falam o que eles fizeram. Eles usam o celular, tecnologia, porque aí tem o Google Tradutor, eles pegam material no parceiro, tem algumas O pessoal é muito antenado. Estou falando em tecnologia, gato. É sobre isso. Então, assim, está tudo lá na escola, não é, Fran? E quando eles trazem esses vídeos, esses momentos de diálogo, como eles se organizam, politicamente falando, gestão de tempo, organização de espaço, sem que isso interfira no cotidiano escolar, para fazer uma ação como o Afro Minuto, você não tem noção como é maravilhoso para nós recebermos isso, né? Então, a SEDUC está trazendo junto, né, com os parceiros, Zumbi dos Palmares, nessa iniciativa, 9 edições, né, 9ª edição do concurso. E esse regramento e a forma de se fazer, que eu acho que é o momento que o Kleber vai trazer, e a Fran, eu acho que é importante também fomentar essa organização, porque o que eu percebi, que eu acho que isso é importante até trazer nesse momento de conversa. Nas outras edições, autorização de uso de imagem foi um dificultador em seleção. Lembra que teve algumas questões de uma escola que mandava um uso de imagem de um jeito, aí usava uma música que não tem um direito autoral liberado no fundo. Então, tem algumas coisas que vão vir. A Solange está ali também, do Cremário Covas, que me ajudou bastante com isso em algumas edições. E depois aí até o pessoal vai passar o contato para dúvida e tudo isso, mas... tem muita gente perguntando como vai funcionar o concurso, daqui a pouco a gente já vai dar todas essas informações. Isso, eu vou passar. Então, não fiquem ansiosos. Muita gente Adoro. perguntando, dizendo que ainda não entendeu a proposta, daqui a pouco a gente já fala, tá bom? Isso. Eu acho que eu vou passar essa fala para você, que eu acho que é o momento da ansiedade da rede, também entender como vai ser a organização disso, diretoria de ensino, escola, estudante, interlocutor, é uma galera que vai participar desse momento. Bastante gente. Então, a gente conta com a mobilização de todos. Eu agradeço novamente, né, ocupar esse espaço com muita honra, com assim orgulho e muito feliz. Obrigada pela parceria. Obrigada, gente. Agora, tem um pessoal perguntando, o filme, o título é Exame de Estado, o filme do Dieudo, e Dieudo Mata, ele tem alguma plataforma de streaming? É possível assistir? O festival, ele continua? Vai ter alguma exibição? Sabe... eu pedi para você ir até um microfone para falar, por favor. Só para a gente falando a respeito do concurso, para o pessoal poder acompanhar, quem tiver a fim de assistir o filme do Dieudo e também entender um pouco como essas dinâmicas podem ajudar a produção dos vídeos. Por favor. Novamente, o que nós temos com a Secretaria de Educação? Para o segundo semestre, eles estão com os direitos que o projeto está doando para a Secretaria de Educação para exibir onde eles decidirem que é melhor. Né? Para a gente é sempre melhor atingir o aluno da escola estadual.
né, desse complexo gigante que vocês trabalham em São Paulo, e uma das proposições nossas é justamente por isso. Eu acho que todo brasileiro, paulistano, nordestino, todos deveriam assistir esse filme do Dildo, até para saber o quão grande é a nossa educação, né, pelo governo do Estado de São Paulo, e o quanto a gente ainda tem para articular, como disse as próprias pessoas das coordenadorias aqui. Muito obrigada. Obrigado, Marta. Então, em breve, a gente também traz mais informações. Eu vou pedir para o pessoal colocar a apresentação, por favor. Agora a gente vai falar um pouco, essa é a 9ª edição do concurso Afrominuto, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Como fazem a participação, né? A produção do vídeo, ela pode ser feita pelos estudantes, tanto individual ou em equipe de, no máximo, 3 estudantes, sendo que tem que ser acompanhados por um professor orientador. Os vídeos eles devem ter até 1 minuto de duração, 60 segundos, excluindo os créditos. Então, a gente dá uma margem de tolerância para os créditos de 3 segundos. O vídeo pode ter até 1 minuto e 3 segundos. É bom frisar isso, porque, senão, a gente recebe muitos vídeos mais longos e eles acabam sendo desclassificados. Podem participar, né? Deixa eu ver se está na outra... Não, depois eu volto nesse ponto. Podem colocar novamente, por favor? Os vídeos têm que ter esse tempo, né, de no máximo 1 minuto, 1 minuto e 3 segundos. O endereço do vídeo, eles devem ser postados no YouTube e o link ele é copiado e inserido na ficha de inscrição. Junto nessa ficha de inscrição, a gente tem que ter assinada a autorização para participação dos estudantes menores de 18 anos. Então, é importante também estar atento aos anexos, eles todos estão disponibilizados no nosso site, a gente vai deixar o endereço no nosso site, a live também vai ficar lá linkada, então, as informações que a gente for produzindo, de subsídio, orientação, todas elas estão disponíveis no nosso site. Voltando para a apresentação... os vídeos, como a Drica estava falando agora, a questão dos direitos autorais, né? As trilhas sonoras, músicas, imagens, tudo isso é obrigatório que esse material seja de domínio público ou então até que tenha sido produzido pelos alunos, desde que não sejam materiais protegidos por direitos autorais. E por que isso, né, pessoal? Quando a gente usa esses materiais que estão protegidos, o próprio YouTube, às vezes, ele tira o vídeo do ar, a gente não consegue exibir, não consegue compartilhar nas nossas redes. Então, é importante, no regulamento, tem algumas orientações de como conseguir esse material. É importante que ele esteja liberado para uso. O próprio YouTube disponibiliza uma quantidade de músicas, efeitos sonoros que podem ser utilizados nos vídeos. Então, os vídeos eles podem participar os estudantes do ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, ensino médio e EJA. Cada um desses segmentos é uma categoria. Para esse ano, todas as categorias elas serão premiadas. Os primeiros colocados de cada categoria vão ganhar um leitor digital, um Kindle e livros que são da temática étnico-racial, de negritude, oferecidos pela Faculdade Zumbi dos Palmares. Os segundos e terceiros lugares também vão ganhar os prêmios. Todos os concorrentes finalistas, primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria, eles vão participar da cerimônia de premiação que vai acontecer na Faculdade Zumbi dos Palmares. Então, o regulamento completo, o cronograma, as datas que vocês têm que estar atentos, né? O primeiro momento do cronograma é a produção do vídeo, seleção do vídeo na escola, depois as escolas vão enviar os vídeos selecionados para a diretoria de ensino, um vídeo de cada categoria para a diretoria de ensino, a diretoria de ensino depois vai selecionar mais os vídeos e encaminhar para a gente. Então, é importante estarem atentos aos prazos, porque senão vai atrapalhar e a gente não vai conseguir fazer com que os vídeos participem. Volta novamente na apresentação, por favor.
Aqui, nesse QR Code, aponta o celular aí, já vai conseguir acessar o nosso site, onde estão disponíveis o cronograma completo, o regulamento, e daí qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, que os professores tiverem, podem enviar para o nosso e-mail, que é prêmios-e-concursos-cre@educacau.sp.gov.br. Aqui algum pessoal perguntando, os grupos de alunos, eles, para participação, pode voltar na apresentação, por favor, para deixar bem ressaltada essa questão. Os vídeos, eles podem ser feitos individual ou em grupo de até 3 estudantes, no máximo 3. Então, pode ser feito individual, em dupla ou em grupo de 3 estudantes, sempre com o acompanhamento do professor orientador. Então, no máximo 3 vídeos e 3 estudantes para a produção de cada um dos vídeos e mais o professor orientador. O tema dessa edição é a vida e luta de Zumbi dos Palmares. Então, é bom estarem atentos ao tema também. No nosso site tem as informações, vai ter essa live disponível com as informações, os dados. Então, todo esse conteúdo vocês conseguem encontrar no regulamento. O tema do vídeo, o tema dessa edição é uma homenagem a Zumbi, a vida e luta de Zumbi dos Palmares. Os vídeos eles têm que ter até 1 minuto, 60 segundos, com uma tolerância de 3 segundos para os créditos. É importante que os vídeos tenham os créditos. Os vídeos, deve ser feito o upload, subir o vídeo no YouTube e o link ele é copiado e colado, inserido na ficha de inscrição, que é um dos anexos disponibilizados no nosso site. Então, todas essas etapas, o vídeo tem que ter participação de 1 até 3 estudantes, dentro dessas categorias: ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, ensino médio ou EJA, educação de jovens e adultos. Qualquer dúvida, pode contatar a gente, colocar aqui novamente o contato. Então, podem acessar o regulamento, enviar mensagem para a gente. Estamos à disposição e o objetivo é que a gente consiga fazer com que o concurso atinja o maior número possível de diretorias, que a gente consiga fazer com que esse debate ele seja expandido. É um debate tão importante, é uma questão tão importante como a Francisca, a Drica, o Diego levantaram. Então, acho que contar com o engajamento de vocês nesse processo é algo que é fundamental para o sucesso do concurso. Qualquer dúvida, podem continuar aqui enviando para a gente. Antes de finalizar, queria até passar para o Diego. A gente está falando sobre o engajamento, a participação dos estudantes na construção dessas narrativas, dos vídeos, o envio dos vídeos. Na produção do seu filme, no exame de estado, teve também essa participação, esse engajamento dos estudantes? Como que você sentiu eles com relação à produção do documentário? Se foi uma coisa que teve que fazer esse contato mais próximo para contar com o engajamento deles? Qual que foi a relação deles nesse processo? Acho que é uma coisa legal também da gente comentar um pouco. Alors, puisqu'on parle d'engagement des étudiants dans le procès éducationnel, n'est-ce pas, avec l'audiovisuel, il voulait savoir si, est-ce que tu as eu ce genre d'engagement aussi avec tes acteurs ou avec tes étudiants là-bas au Congo? Comment était le processus, n'est-ce pas, d'engagement sur les projets que tu as fait avec ces étudiants? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. L'engagement, comment? Pode repetir a pergunta? Pode falar de novo? Como foi a participação dos jovens nas escolas nesse processo? Se eles também sugeriram coisas, como que eles participaram disso? Est-ce que les étudiants ont suggéré des choses que tu puisses augmenter dans le film? Comment était leur participation par rapport à l'idée initiale? Est-ce qu'ils ont participé, n'est-ce pas, pour donner des idées? Donner les idées pour que tu puisses faire un film meilleur, ou bien pour mieux expliquer leur vie, leur quotidien, quoi? Alors, pour pouvoir le filmer, il a fallu que je leur explique le projet. Et je leur ai dit clairement que je voulais montrer à travers mon film la situation des étudiants de cette école pendant la passation du bac. Et à partir de là,
certains, beaucoup ont accepté, parce que j'avais aussi l'autorisation de l'école. Et le contrat tacite entre nous, c'était qu'ils faisaient comme si je n'étais pas là. Et ils me faisaient confiance que ce que j'ai raconté sur eux n'était pas à leur défaveur. Então, eu tinha autorização da escola para poder filmar como quiser. Então, mas eu fiz uma conversa com os alunos. Eles aceitaram para ser filmados, mas eu falei para eles, vocês esquecem que eu estou aqui, esquecem a câmera, façam do jeito que eu não existo e vivem o seu cotidiano, de dia a dia, da mesma forma que vocês estão acostumados a viver suas vidas, façam a mesma coisa. Esquece que eu estou aqui. Vamos fazer junto. E eles adoraram e aceitaram fazer desse jeito. Então, eles assistiram também? Eles assistiram o filme já se viram? Ils ont vu le film? Oui, le film, il a maintenant plus de 10 ans. Ils ont tous vu le film. Et aujourd'hui, c'est de... Ils ont aimé? Beaucoup ont aimé. Uau! Ouais. Eles adoraram, viram o filme, porque já faz uns 10 anos que eu fiz o filme. E o fato de que o filme fez esses prêmios tudo, eles adoraram de poder contribuir, né, para explicar as situações verdadeiras do cotidiano dos jovens no Congo. Não, incrível, e acho que tem bastante relação com o que a gente está falando, né? Essa ideia de oferecer esse protagonismo, dos jovens poderem se ver dentro dessa situação de protagonismo e usar esse cinema, usar a tecnologia como uma ferramenta transformadora. Pedir para vocês voltarem, por favor, na apresentação, nesse slide. Pour montrer la réalité. Ça a beaucoup de ressemblances avec le Brésil, la situation des jeunes, surtout dans les écoles publiques, quoi. Aqui, retomando, bastante gente perguntando ainda, né, quais são as premiações. Todas essas informações estão disponíveis no nosso site, acessando o QR Code ou o link. A premiação para o primeiro colocado de cada categoria. As categorias são 4 categorias. 4 categorias que a Secretaria Estadual da Educação participa. Ensino fundamental, anos iniciais. Ensino fundamental, anos finais. Ensino médio e educação de jovens e adultos. Cada uma das categorias, primeiro colocado, vai ganhar um leitor digital, o Kindle, mais livros que são oferecidos pela Faculdade Zumbi dos Palmares e certificado de participação, tanto os estudantes quanto o professor. Segundo e terceiro colocado vão ganhar o certificado de participação e livros que são oferecidos pela Faculdade Zumbi dos Palmares. Então, são prêmios muito legais que vão fazer com que a gente consiga estender essa discussão, com que os alunos eles consigam aprofundar dentro desses temas que estão sendo abordados. O tema, voltando novamente, né, é a vida e luta do Zumbi dos Palmares. Os vídeos eles podem ser produzidos em animação, tem gente aqui perguntando isso, podem ser produzidos em gravações, pode ser um documentário, pode ser vocês interpretando, a maneira como acharem melhor, a maneira como vocês se sentirem mais à vontade. Eu queria só, fortalecendo aqui o desafio, porque deixou de ser um convite, passou a ser um desafio, né? É verdade. Eu já entendi que o negócio aqui vai ferver, vai ser maravilhoso, eu estou adorando. Mas eu queria lembrar, né, que nas escolas, nos espaços de leitura e salas de leitura, nós temos um acervo literário que foi encaminhado para toda a rede, que traz essa pauta, né, muito forte, tem várias indicações, várias bibliografias, que é um referencial muito forte da pauta preta e que precisa ser dialogado para uma educação e relações étnico-raciais na escola. Então, é só para resgatar que, além da pesquisa, né, desse espaço tecnológico, nós temos os outros espaços da escola que precisam ser acessados, precisam ser frequentados e valorizados, né? É um recurso disponível e de uso do estudante e do professor. Só para lembrar. Importante, o pessoal do Grêmio, além do engajamento na participação dessas ações, também é importante engajar que os estudantes frequentem esses espaços, que ocupem a escola.
A gente está chegando próximo agora do nosso horário. Eu vou pedir só para as palavras de encerramento. Foi muito bom estar aqui e eu acho que muito enriquecedor esse debate. A gente conseguir falar um pouco do que vem sendo feito para a Secretaria, interface com os parceiros, com o Dieudo, que também tem uma produção que se adequa bastante às temáticas, aos nossos debates. Então, primeiro passar para o Dieudo, por favor, se quiser fazer um encerramento, umas palavras finais, convidar para assistir o filme. Un dernier mot, merci beaucoup, en tout cas à Kilimandjaro et au ministère de l'Éducation de m'avoir invité. C'est un partage très enrichissant et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres réalisateurs africains qui vont venir partager et découvrir le Brésil prochainement. Eu quero agradecer ao Kilimanjaro, agradecer também à Secretaria de Educação por ter me convidado. Foi muito enriquecedor. Eu espero que isso ajude bastante as pessoas que vêm depois para continuar nesse caminho de desenvolvimento de justiça social, econômica, para ajudar o país para crescer mais, especialmente para desenvolver os alunos. Yeah. Obrigado. Passar para a Drica, por favor. Eu agradeço a oportunidade, o espaço, né, de discussão. Agradeço a presença de todos, né, que estão desse lado e do outro lado também nos assistindo. E multipliquem, convidem, dialoguem sobre. E eu topei o desafio, só para lembrar. Francisca, por favor. Eu só quero agradecer o convite e agradecer a participação de todos e convidá-los, né, a participar mais. E nós estamos disponíveis, não só a Secretaria de Educação, como também a Universidade Zumbi dos Palmares. Qualquer dúvida, é só nos procurar. Obrigado, Francisca. Obrigado a todos que puderam estar aqui participando. Ao pessoal que está acompanhando a gente pelo canal Gestão, pelo canal do Grêmio Estudantil. É importante a gente tenha agora esse engajamento, que vocês possam aí compartilhar com as suas escolas, poder trazer, quanto mais contribuição a gente tiver sobre o tema, mais debate, melhor. A live ela vai ficar disponível em nosso site, junto com todo o regulamento, material de apoio para desenvolvimento do material em vídeo, dessa produção que vocês vão realizar. Então, em breve a gente traz mais algumas novidades. A ideia é conseguir fazer mais encontros, mais lives, para a gente poder divulgar o concurso, debater o tema. Então, obrigado a participação de todas, de todos, e encerro por aqui. Agradeço quem continuou, quem está nos acompanhando. Até mais, pessoal, e um bom dia para todos.